E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Uma vez atacado pela tormenta, um lugar estava perdido. A tormenta nunca mais ia embora. Derretia tudo com sua chuva ácida, destruía com seus relâmpagos e transformava o que restava. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar sobre O Crânio Curvo, que é o segundo livro da trilogia Tormenta, escrito pelo Leonel Caldela e lançado pela editora Jambô em 2007, no ano seguinte ao lançamento do primeiro livro, que é O Inimigo do Mundo. Ele é um livro com 511 páginas, ele é maior que o primeiro, mas menor que o terceiro. E todos eles são menores do que a Flecha de Fogo, que é o último que o Caldela Juntos. lançou. Junto. O próximo vai ter 1.500 páginas. O próximo livro que o Caldela lançado, Tormenta, vai ser... Falando sobre o que é esse livro, a gente pegou o resumo do próprio livro, apenas o que a própria editora diz. Que a editora considera que não é spoiler. Isso. Então, o Crânio Corvo, ele acompanha uma guerra de aço e magia contra a tormenta, a tempestade que enlouquece, corrompe e destrói. Para deter a invasão aberrante, será necessário unir todo o reinado, mas intriga e traição infestam os reinos, enquanto muitos trocam sua própria humanidade pelo poder macabro, oferecido pelos invasores. Heróis em uma batalha desesperada contra o inimigo, além da compreensão. Vida e morte, dia e noite, bem e mal. Ordem e caos. Se a tormenta vencer, nada disso restará. Só lembrando, o Catarse do Tormenta 20, que atualmente já é o mais bem sucedido da história do Catarse, ele ainda está online. Ele vai durar aí por mais uma semana, acho que a partir do lançamento desse aqui, ou talvez um pouco menos. Ele já passou 1 milhão, que era a última meta agora. Vai ter um curta do Tormenta. Curta-metragem. Agora, eu não sei se vão ter novas metas, uma fase 5. O que seria uma nova meta da fase 5? Uma série do Tormenta, um seriado. Um jogo. Um sitcom com o Ingram e o Nash. Com o Tribane aparecendo de vez em quando. Isso, ele é o vizinho maluco, estabanado. Ele entra derrubando a porta, assim, ele é tipo Kramer. Não, não faço ideia, mas agora a quantidade de coisas que já foram abertas já são bem difíceis de rastrear, assim, de manter em mente, porque tem muita coisa já. A gente percebeu um boom depois que apareceu no podcast Jovem Nerd, que é o maior podcast do Brasil. Do nada atingiu 1 milhão, foi muito, muito rápido. Eles estavam indo bem. Aí depois teve um salto, assim, de mais de 100 mil, eu acho. Até pessoas que eu conheço que ouvem um podcast falam, nossa, você viu o Catarse Tormenta? Eu falei, sim. Eu falo isso no meu podcast, isso quer dizer que você não ouve? Você viu o podcast? Você nem esfregou na cara, assim, eu participei nas primeiras 2 horas de financiamento. Eu falei, eu vou ganhar uma medalhinha. Medalhinha era pro final de semana inteiro, a gente entrou Exatamente. Na primeira hora. Era meio-dia, tinha começado, era 12:30, a gente tava já entrando no financiamento. Ok, Thaís, o que você achou do Crânio Corvo, continuação do Inimigo do Mundo? Eu gostei do livro, ele corrige algumas coisas no O Inimigo do Mundo. Você quase falou Inimigo de Deus, eu quero perna de corda. Exatamente. Então. Que são os personagens principais, principalmente. Também, ele é um pouco diferente, porque tem núcleos, mas não tem tantos. Ele é menos, assim, deuses e tal. Eu acho que, assim, ele tem mais núcleos, na verdade. Só que é o mesmo grupo, só. Exatamente. Não fica saindo deles. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as descrições pesaram muito a mão aí. Muito infodump também é uma coisa que no começo não me incomoda muito, mas a partir do meio, do fim, começa a incomodar demais. Eu sei que isso pode acontecer por você querer explorar o seu cenário, mas é complicado isso pro leitor. Eu não conheço Tormenta e me incomodava. D&D também, tipo, tem muito infodump que não é coisa necessariamente do Tormenta, não tem jeito, isso aqui é um padrão do D20, um padrão do D&D. Foram utilizados os monstros, as magias, tudo mais, e muitas vezes tem um infodump a partir disso. Às vezes tem do cenário, tipo, quando ele para pra explicar o que é o protetorado do reino, enquanto eles estão andando na rua. Mas às vezes não é do cenário, às vezes é uma coisa assim, tipo, aquela parte que ele para pra explicar o que é uma súcubo. E essa parte é esquisita, porque se, de repente, uma súcubo é um blá 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 blá. Aquela interrupção da narrativa pra fazer isso, né? Eu entendo que foi escrito em bem pouco tempo,
Então, muitas coisas, talvez os feedbacks do primeiro livro não deu tempo de entrar, né, pra esse segundo. Eu posso comparar com Salvatore, quando você lê a trilogia do Vale do Vento Gélido, não é uma leitura também muito fácil, não. Você vê vários erros e vícios ali. Mas eu estou lendo Pátria no momento e estou achando muito melhor. Já tá fluindo melhor? Bem melhor. Então, assim, vejo uma melhora, principalmente na parte de personagem, desenvolvimento. Eu não gosto tanto do personagem principal, o Orion, mas mais por encheção de saco dos outros personagens do que por conta dele em si. Mas tem ótimos personagens, eu acho que ele acertou a mão da Vanessa. E a história, em geral? A história em si é legal. A parte da tormenta, do simbionte em si, que a gente vai falar mais pra frente, é muito interessante. Mas eu acho que você poderia cortar facilmente pelo menos 100 páginas desse livro. Ele tem umas 511 páginas, daria pra tirar uma boa gordura aí do livro. Faltou talvez um trabalho de edição forte ali Mas eu sou uma pessoa bem chata com descrições. Quem já ouve os podcasts sabe disso. Eu sou o estilo que espera a Ursula Le Guin de todo mundo. Não, mas a Ursula Le Guin, ela tem bastante descrição. Mas é uma coisa que leva, leva a algo. Você pode ter descrição igual o Malazan, mas vai levar a algo. As pessoas acham que o livro de fantasia, ele tem que ser longo, ou ele tem que ser denso em descrição. E ele não tem que ser nada disso, assim, não necessariamente. Eu não lembro se essa frase do Ernest Hemingway, eu acho que é. Tem uma história que ele mandou uma carta para um amigo e ele falou, se eu tivesse mais tempo, mandaria uma carta menor. Quer dizer, ele editaria melhor o que ele vai falar, mas aí, como ele não tinha tempo pra escrever, ele escreveu um monte de coisa, assim, aleatória e mandou. E eu acho que às vezes fica com essa cara de que tem muita coisa aleatória. Eu não sei se é porque existia uma pressão superveniente do livro, porque assim, era a primeira história de fantasia saindo de um cenário brasileiro. Eu lembro que teve bastante agitação em torno dos livros quando saiu o Inimigo do Mundo. Todo mundo ficou muito animado, porque aqui no Brasil as pessoas conhecem muito os romances do D&D, né? Elas sempre queriam consumir, mas eles chegavam bem aos poucos. Ou muito atrasado. Ou muito atrasados, né? Quando isso saiu, isso meio que começou a suprir um pouco, né? Essa vontade das pessoas, dessa fantasia bem RPGística. Logo que saiu o primeiro livro, todo mundo leu, criou uma agitação e todo mundo queria o segundo imediatamente. E ele tava em produção, já tava todo em produção, já fazia um tempo, né, a trilogia. E ele saiu rápido, ele saiu 1 ano depois. E o terceiro saiu 1 ano depois também, em seguida. O terceiro saiu em 2008. Eu acho assim, ok, os livros saíram super rápido, mas talvez, se eles tivessem saído um pouco mais devagar, não teria sido melhor avaliar os livros pra, tipo, ir editando mais, assim, cortando o que não precisa, ter um trabalho mais minucioso dessa parte, pra não ficar tão pesado. Mas o que você achou desse livro em si? Basicamente a mesma coisa que você. Eu gosto dos personagens, bastante. O personagem que eu menos gosto, de novo, é o principal, só que eu não odeio ele que nem o Valen. Ah, sim. O Valen eu detestava. Não, desculpa, não é impossível que tenha um match, novamente. Tem o quê? O match do Roda do Tempo. Ah, tem o match. Mas o Valen eu detestava, o Orion eu não detesto, ele é só o personagem menos interessante. Apesar de ter tanta história por trás dele e tal, ele ainda me parece um personagem muito vazio, assim. Parece o tipo de personagem que você quer que a pessoa que tá lendo se projete nele. Eu não acho que dá muito certo, assim. Talvez a gente não é o público-alvo também. Eu não sei. Novamente, assim, é difícil fugir dessa comparação. Esse livro tem uma influência muito forte do Bernard Cornwell, assim, eu diria quase é o Bernard Cornwell... Eu quase errei o nome do livro. É o primeiro. É o Bernard Cornwell vestido de mago, lutando com a tormenta. Então, o personagem do Orion me parece uma tentativa de um personagem principal do Bernard Cornwell. Ele me lembra, assim, o Derfel, o Guthred, esses personagens, assim, o Sharp, os personagens fodões do Bernard Cornwell. Mas ao contrário do Bernard Cornwell, que esses personagens mais marcantes são em primeira pessoa, esse é em terceira. Sim. Você simpatiza melhor, por mais que ele seja vazio. Um outro problema que eu ia falar do livro que eu vejo é que às vezes o narrador faz juízo de valor. E num livro em terceira pessoa, se o narrador não é um narrador personagem, ele não tá lá, ele é um narrador. Ele tá, tipo, narrando o que está acontecendo. Não é pra ele fazer juízo de valor. Não é pro narrador falar que o personagem principal é másculo, forte, fantástico, maravilhoso, ou então sabe? Dá título pros outros, né? O Paquiterme Galante. Ou não, então... isso aí é só chatice mesmo. Ele até pode fazer, mas... Não, é que o problema é martelar isso toda hora. Ah, não, tudo bem. Mas o que eu tô falando em primeira pessoa, a pessoa faz isso. Porque em primeira pessoa, nós estamos vendo a visão do narrador, que é um personagem.
Então, ele tá falando o que ele acha daquela pessoa, daquele outro, não sei o quê. E nesse aí tem, tipo, meio que umas opiniões soltas, assim, e eu ficava pensando, quem que tá pensando isso? É alguém? Aí eu procurava, assim, não era nenhum personagem pensando aquilo, fazendo esse comentário. Era, tipo, o narrador falando que alguém era daquele jeito, e eu, ok, é você que acha, mas você é um narrador. Você não participa da história, você só conta. Então. Foi uma falha, assim, meio bobinha. Assim, meio de autor iniciante em geral. Eu ainda considero que o Caldela, na época, era um autor iniciante. Acho que ele escreveu o segundo livro, provavelmente antes até do primeiro ter saído. Então, a gente deixa passar. E eu gosto da história desse livro. Eu acho que a história, no geral, é mais bem amarrada do que do primeiro. Faz mais sentido conforme os personagens vão se movimentando, você consegue acompanhar melhor. Eu falei porque eu gosto dos personagens, assim, tem uns personagens que eu gosto muito, eu acho muito legais. Os personagens novos que são apresentados são excelentes, eu acho. O Tribane, o Ingram e o Nash, especialmente. A Zara, mal acontece coisa com ela, né? Talvez no próximo, não sei. Quem sabe. Tem os personagens do primeiro que retornam, tem alguns momentos bons com eles, mas depois eu fiquei com uma impressão que eles estavam meio esquecidos, assim, ficou meio estranho. Mas ok, até são personagens que eu gosto. Tem um final, assim, surpreendente. Eu acho que tem um plot twist ali meio forçadinho. Mas, fora isso, eu acho que o final é legal, assim. Tipo, tem uma batalha épica, tem um ápice, né? Ele vai levando toda a história pra aquele ponto, e aí ele entrega aquele ponto de ter um grande evento, né? Que é um mega combate que tem. Enfim. Esse mega combate que é o que todo jogador de RPG vai adorar ler. Possivelmente. Todo fã de Burnt Cornwell, porque parece uma grande batalha de Burnt Cornwell. É narrado, assim, especificamente. Até, tipo, parede de escudos, não sei o quê, viu uma barba, tentou acertar um joelho, mas o joelho não tava lá, sabe? Mas não tem xixi, cocô e sangue. O cheiro. Faltou o cheiro de fezes. Tudo misturado. Tudo misturado. Ok. Vamos então pros spoilers, aí a gente pode falar mais profundamente do livro. Vocês não estão enfrentando uma mulher grávida. Estão enfrentando 2 servos de Kin. Ok, basicamente, o que acontece nesse livro é que o Orion, que a gente falou, é o cavaleiro, ele é o centro da história. Os demais personagens, eles existem apenas pra orbitar ao redor dele. O Orion, ele tá viajando à procura de seu pai, que é conhecido como o Cavaleiro Risonho, e ele pretende matar o pai dele. Quando ele se depara com a grande ameaça, que é a Tormenta, ele passa a reunir reinos e exércitos para enfrentar essa ameaça, que é liderada pelo Crânio Negro, né? O Crânio Negro, ele é o comandante das tropas da Tormenta. Ele é um caçador de recompensas misterioso, um assassino, assim. Ao fim da história, o Crânio Negro perde suas tropas, mas nós descobrimos que aquele era só o início da invasão dos Lordes da Tormenta. E nós também descobrimos que, na verdade, o Crânio Negro é a Elisa Thorne, a personagem do primeiro livro, que ela retornou corrompida pela Tormenta. Isso porque a história se passa 10 anos depois, né? Do primeiro livro. Esse é o plot twist já que a gente não gostou tanto da Elisa Thorne. Ok, em 10 anos ela pode ter aprendido a lutar com 2 espadas. Mas dá muito na cara do tipo, é o Valen. Não, não é. Então, pois é. Inclusive tem até o momento Batman vs Superman, né, no fim do... o momento de revelação, perto da revelação da Elisa Thorne, por que é o momento Batman vs Superman? Porque assim, durante a história, né, o Orion e a Vanessa colocam o nome do filho deles de Valen, porque estranhamente eles sonham com os personagens, e aí eles decidem colocar o nome do pior personagem do grupo no filho. Aí eles colocam o nome dele de Valen. E aí, quando o Orion tá lutando contra o Crânio Negro, que é a Elisa, ele grita, tipo, o nome da mulher dele e do filho. Ele grita, Vanessa, Valen! Tipo, como se fosse um grito de guerra. E aí, quando ele grita Valen, o Crânio Negro fica perdido. E aí ele fala assim, por quê? Por que você falou esse nome? Sabe? É tipo, Marta! Marta? O que você quis dizer com Marta? O que você tá falando? Já sabemos da onde Batman vs Superman tirou sua inspiração dessa cena. Exatamente. Veio da cena do Valen. Sabia que o Zack Snyder tava lendo. Pois é. Quem diria, hein, Leonel? Você tem um fã no Zack Snyder. O Orion, eu gosto dele no início. O Oreo, parece que é o Oreo. O Orion, eu gosto dele no início, mas com o passar do livro eu vou desgostando dele. Também.
No começo eu gosto bastante dele, e a primeira coisa que eu pensei, putz, esse personagem principal é bem melhor do que o Valen. E aí... Não, ainda é. Não, ainda é, mas logo de cara eu falei, puta, é um personagem principal que eu vou gostar. Aí, assim, que quando tem aquela história que ele tá fingindo que é um cavalariço, Isso. porque ele tá procurando secretamente o pai dele, porque ele quer matar o pai dele, porque o pai dele matou a família dele, né? E o resto da família. E aí ele tem uma armadura escondida, e aí ele vai lá e põe a armadura quando vai ter uma invasão. Toda essa parte é bem legal. Aí vai desenvolvendo e tal, só que aí começa numa parte que meio que... Vira um puxa-saquismo demais pra ele. É, eu ia ser mais grosseiro. Eu ia falar assim, fica numa punhetação com o Orion... Sabe? O Orion Drake. O Orion Drake, vocês não conhecem, ele é o cara... Nossa, quando ele tinha 12 anos, ele matou a pau todo mundo, não? Aí ele venceu o cavaleiro, que ele era escudeiro do cavaleiro, mas ele não tava melhor. Não, eu vou contar uma história. A história é que ele chegou lá e ele gritou com o morto-vivo até o morto-vivo obedecer eles. Tem um monte de historinha, assim. Apesar de que a cena que mais aparece em histórias do Orion... É uma cena que eu gosto porque é a conversa dos escudeiros. Mas a conversa deles em si é legal. Não as histórias que eles contam do Orion, né? Sim. Poderia ter tido uma conversa bem diferente e interessante nisso. Eles podiam ter sido mais absurdos também. Contado alguma coisa mais esdrúxula, bizarra. Mas fica no ar de que parece que todas aquelas histórias são meio que verdade. Talvez alguma seja falsa, sei lá, grande coisa. Mas, de maneira geral, parece que elas são sérias, assim, que todo mundo admira profundamente o Orion, que é um cavaleiro que nasceu pobre, e ele é o melhor lutador, faz a melhor parede de escudos, é o melhor general que luta na linha de frente, que blá, 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 sabe? Porque o cara é o comandante, também é a linha de frente. Ele é um personagem de Bernard Cornwell, só que imagina assim, normalmente Bernard Cornwell tem 3 livros pra desenvolver um personagem, tipo, ele começa meio merda, aí vai subindo na vida ali, ou no caso do Uhtred lá, novela mexicana, né? No caso do Uhtred, que ele demora uns 4, 5 livros pra subir na vida, mas nesse caso assim, ele já tá jogando o cara velho e fodão, e você tem que acreditar que ele é fodão porque eu estou te dizendo que ele é fodão, e tem sabe? várias histórias pra comprovar isso. E tem várias histórias pra comprovar isso, que inclusive é eu acho que é um problema meio recorrente desse livro. Uma regra geral do livro, da literatura em geral, né, e do cinema, de várias coisas, é o show don't tell, né, que é mostre, não conte. Você mostra que uma pessoa é daquele jeito, você não fala. Não tem alguém assim... Fulano é muito inteligente. Não precisa de um personagem falando que outro personagem é inteligente. Você mostra um personagem fazendo uma coisa inteligente pra mostrar que ele é um personagem inteligente. E eu acho que tem muito disso. Tipo, fica muito... As pessoas falando que como Orion é foda, como Orion é incrível, fantástico. E, tipo, sabe? E eu não acredito. Não é o que tá aparecendo. Ele luta pra caramba. Todo mundo quer seguir ele. Mas por quê, sabe? E não me convenceu, sabe? Não vendeu bem o personagem. E tem umas partes que ele fala de intriga, que a intriga tá rolando no reino. Tem intriga de verdade, porque não tem interesse pessoal. Tem, tipo, espiões da Tormenta. Tem gente infiltrada, possuída pela Tormenta. Não tem intriga real, assim. Uhum. Tirando ali, talvez a parte de Yuden, que são os caras que têm interesse próprio e eles estão dispostos a não ajudar a lutar contra a Tormenta por interesse próprio, ok, mas nem chega a ser uma intriga. No final das contas, eles só queriam uma posição privilegiada e pronto, já resolveu. Através do casamento. Com a Shivara. Que é uma personagem que desde que ela surgiu na época da Dragão Brasil, eu achava horrível. Porque eu não sei se você sabe, a Shivara luta usando um fio dental. Ela usa... E aí, tipo, no livro, ele não fala isso, assim, explicitamente. Mas vários personagens falam, ela luta toda exposta, ela é muito sexy. Todos acham ela bonita e blá, blá, blá. Não, e eles falam que ela luta com uma armadura que expõe o corpo e não sei o que. Eles não falam especificamente, mas é que nos desenhos que haviam dela... não faz sentido, né? Ela usa o fio dental, que é ridículo, né? Que é um negócio absurdo. Ridículo ou não faz sentido. Não faz sentido e é ridículo. Eu acho assim, o Orion tem uma parte interessante. Quando ele descobre que vai ser pai, ele enlouquece. Essa parte é legal. Ele... surta, né? Ele surta. Porque, assim, de início eu pensei, que merda, que cara babaca. Mas agora que a esposa precisa dele, ele vai abandonar pra ir fazer uma coisa que ele ficou a vida inteira enrolando. Mas não, o cara, ele tava louco que ele ia ser pai. Surtado. Sim. E isso eu achei interessante porque é uma coisa que acontece. Sim. E tem gente que não volta nunca. Eu acho que as melhores partes do Orion é quando envolve a Vanessa. Que é, tipo, essa relação deles, que eles têm uma relação... Porque ela é uma boa personagem. Então, exatamente. Mas eles têm uma relação complicada, porque ela vem de um background completamente diferente do dele. Ela, tipo, tem uma fé diferente, porque eles são de... Ela é uma clériga e ele é um cavaleiro seguidor de um outro deus. Ele é de Calmir, ela é de Kim. Pelas regras do Tormenta, que eu me lembro, Kim é um deus mau.
Ele é mal mesmo. E o Khalmyr, tipo, o Kim, se eu não me engano, é tipo leal e mal, e o Khalmyr é leal e bom. Então o Kim é tirano, assim, ele é ordeiro e maligno, e o Khalmyr é leal e bom, assim. Não é diretamente oposto ao Khalmyr, mas, assim, ainda não bate, né? Os dois. Apesar que eu percebi que a Vanessa... Mas assim, o amor vence. o amor vence. A Vanessa e aquele outro cara que era o general que acaba abandonando lá porque o Orion expulsa ele. Sei. Os dois, eles são meio que seguidores de Kim, assim, atípicos, que eles não são meio malignos nem nada. Ao contrário de, teoricamente, do pessoal de Yuden. Se bem que eu acho meio idiota, porque pra mostrar que o pessoal de Yuden é mau, eles fazem o quê? Eles fazem eles ser xenofóbicos, sabe? Tipo, eles são nazistas. Eles são nazistas, por isso que eles são maus. Ao invés de mostrar mais... uma repressão estrutural e essas coisas, eles ficam falando, não, eles odeiam estrangeiros, e é crime ser estrangeiro, e sabe? E É crime ser estrangeiro. Então. Isso chama prender refugiados e imigrantes, né? Isso, é isso aí que faz com que eles sejam leais e maus? E eu não gosto nem um pouco da cena final da Vanessa. Uhum. Porque eu acho que não faz sentido com a personagem. Que ela ir embora? Ela ir embora e culpar o Orion. Eu acho também, assim... Assim, tem uma parte que ela fala, ela tem uma missão com o Kim, e ela já tinha avisado ele antes, e ela precisava fazer. E depois ele pega e aceita ser o general da grande batalha. E ele fala, mas não é você que vai ficar aqui? E ela fala, não, agora é a sua vez. Eu já deixei de ser clériga de Kim por 9 meses pra gerar o nosso filho, agora é a sua vez de cuidar dele. Eu acho nada a ver também, acho que não condiz com a personagem. Assim, mas isso não influencia nada o que aconteceu, que é o Cavaleiro Risonho, que é o pai do Orion, vir sequestrar o filho dele no final. Exatamente. Porque os dois estavam ali. Não é culpa ele dele. Tem nenhum controle sobre isso, né? E em nenhum momento ela quis que ele perseguisse o pai. Não, o Brandalon lá Paquiderme galante. Não precisa repetir. Só porque você acha irritante que aí você vai eu quero reproduzir. Eu quero repassar a experiência. Tá. Então, o Brandalon, ele traz o moleque pra lá porque a cidade lá caiu lá, Norne. Sim, tipo, não faz sentido. Então, tipo, ele trouxe porque ele achou que era o lugar mais seguro onde tinha realmente os exércitos, né? E, sinceramente, ele estando lá ou não, ia dar na mesma. Pois é. Era uma pessoa tão racional... não sei, não condiz, eu acho. Aí, agora, você falou do Cavaleiro Risonho lá, que é um personagem interessante, que ele é o pai do Orion. Do Orion. Tudo dá a entender que ele é um servo do caos, alguma coisa assim, né? Ou o próprio caos em si. Eu não sei se ele é o próprio Nimb, mas pode ser, lógico. Parece que, assim, o objetivo dele é criar caos. E criar caos na vida do filho dele. Caos, todo mundo vê como uma coisa ruim, em geral, né? Tanto que ele fala que tudo que ele deu, ele pode tirar. Sim. Não, que ele fala que ele que moveu as coisas pra que eles engravidassem, sendo que eles eram inférteis. Na verdade, ele deixou eles inférteis por um bom tempo. Então. E ele também... Ele que manda o bandido, que é tipo um cavalo, que é extremamente importante pro Orion, né? Na luta final contra o Crânio Negro, o bandido é quem mais dá ferimentos no crânio, né? Esmaga as pernas do Crânio Negro e coisas assim. O bandido é um cavalo caótico. Eles dizem que... Eles acreditam que o bandido é um cavalo inteligente e que ele é adorador do caos também. Eu acho essa parte bem legal também. Eu ia falar assim, o outro núcleo de personagens que eu acho muito bom é quando começa a viagem do Ingram e do Nash. O Nash, que é o médico? Isso. Ele chama Zebediah Nash. A gente descobre ao longo da história que ele nasceu em Namalcá, que é o lugar que os caras adoram cavalos lá. Só que aí depois ele foi pra um outro país que chama Salistic, que é onde tem um colégio de médicos, e ele aprendeu a ser médico. E ele é ateu. É um grande traço dele, isso. Então, os caras falam que... É que assim, no livro do Tormenta, eles falam que todos os médicos são ateus, porque... Se eles não fossem ateus, eles iam preferir ser clérigo e curar com poder divino, sabe? Na minha opinião, são coisas diferentes. Até quando você vê uma ficha de D&D, né? Você tem a perícia de cura e você não precisa ser clérigo pra ter, né? Sim, que é saber primeiro socorro, saber alguma coisa do tipo. Saber limpar um ferimento, fechar, umas coisas assim, né? Mas não se comparar ao poder divino, que é, tipo, sei lá, crescer um braço, uma coisa assim. Eu acho meio esdrúxulo a ideia de existirem ateus. Tudo bem se o cara não fosse seguidor de nenhum deus, porque ele não acha nenhum deus digno, mas, tipo, você negar a existência dos deuses é bem bizarro. É engraçado, dentro do contexto, tipo, todos os eventos são engraçados, inclusive quando ele tá morrendo e ele se nega a receber cura, e ele fala assim, não vou receber cura desse seu deus que não existe. Eu acho que, assim, essa empáfia do Nash é muito, muito boa.
E ele sim, ele tem uns outros traços interessantes, né? Ele é um mago também, ele é meio que um cara meio cavalheiro, assim, né? Ele gosta de se arrumar. Ele que ajuda a Vanessa, né, contra as clérigas de Lena. Sim. Que é uma parte interessante, que elas aparecem como se fossem vilãs. Essa parte é legal, é muito boa. Que é a parte que ela fala a famosa frase que você falou na introdução, na sua parte aí. Isso. Você não está lutando contra uma mulher grávida. E sim, contra 2 servos de Kim. Sabe o que tá falando? Você está lutando contra um mecha. É tipo, o bebê está pilotando. Essa parte é boa porque, assim, a gente... Principalmente no outro livro, a gente tem a Micaela lá, que é a clériga de Lina, e a gente fica nesse negócio assim, tipo, nossa... elas são sempre boas. Elas são sempre boas, porque elas só se importam com cura, elas são não violentas, né? Não sei o quê. E aí, as clérigas, elas querem fazer um parto induzido na Vanessa pra roubar a criança, porque elas querem criar a criança numa vida pacífica. Elas não usam violência, elas usam, tipo, paralisação, umas coisas assim, né? Contra a Vanessa. Porque elas acreditam nisso. Elas acreditam nisso. Elas acreditam que os fins justificam os meios. É uma vida melhor pra criança. Então a gente vai roubar essa criança e criar ela num ambiente melhor do que ser filho de uma mãe que é clériga da guerra, né? Essa parte eu acho sensacional. Isso é meio que um plot twist, assim, que eu acho da hora na história, assim, você trocar o que é muito estabelecido, assim, porque normalmente o Kim é sempre mal e a Lena é sempre boa, e aí de repente nessa história a gente tá vendo eles tentando roubar uma criança, sabe? Eu acho sensacional essa parte. Você estava falando também do Ingram, eu acho ele um bom personagem, a história dele... quando ele começa a contar a história inicial dele, também é bem interessante. O Ingram, ele é um não conformista, né? Ele é um cara que ele não se encaixa nos padrões estabelecidos pela Sociedade dos Anões. Então, ele gosta de viver a vida do jeito dele. Ele gosta de coisas diferentes do que a maior parte dos anões gosta. Uma das coisas é, tipo, ele raspa a barba, que é uma coisa absurda pros anões, né? Mas por quê? Porque a pólvora pode pegar fogo. Da barba. Exatamente. Ele deixa só um bigodão, né? O Ingram, eu acho que talvez seja o meu personagem predileto aqui nesse livro. Sempre com as pistolas e o rifle, né? Ele é um atirador exímio, um grande fabricante de pólvora. E ele conta... E tem uma história muito interessante, porque assim, os anões, eles também proibiam, né? As armas de fogo, porque elas são proibidas no reinado. E do Heirin lá, que é o reino dos anões, faz parte do reinado. Ele tinha uma cabala secreta que os caras faziam armas de fogo. Só que aí, ao mesmo tempo, essa cabala secreta, os caras eram adoradores de Tenebra, porque assim, é normal os anões serem adoradores de Tenebra, que é a deusa da noite, porque eles vivem na escuridão, né? Uhum. Esses caras queriam ir um passo além, sabe? Já que a gente vive na escuridão, nós queremos virar vampiros. E aí eles viram anões vampiros pistoleiros. É tão esdrúxulo que é sensacional, que é legal, assim. E aí o Ingram vai caçar esses caras. Essa é a história de origem dele, eu acho ótima. E também a história do Tribane também. Ele vai caçar porque ele é expulso, né, também. Mas ele não precisava ir caçar os caras. Sim. Ele vai porque ele quer, sei lá, se redimir ou porque ele ficou puto com eles. Eu acho que desses personagens novos, eu gosto muito da Vanessa e do Tribane. Também. Ele é um personagem que é um pouco de alívio cômico pra esse livro. Mas ele em si não é engraçado, o que ele fala é engraçado. Isso. Né? Ele... Não é que ele é trapalhão, não, nada, assim. É estilo Saraiva, né? Ele não mede, assim. Ele fala o que vem na cabeça. Tem uma hora que ele fala pra Zara, eu sou realmente um centauro caipira, né? Não, mas ele tá falando isso... zoando, sendo irônico. Sarcasticamente, Tem umas outras cenas muito boas dele. Tem uma parte que ele vai resgatar a Zara também, que ele tá conversando com uma pessoa. Ele tá batendo nos caras e ele fala assim... Aí o cara assim, não, eu sei onde ela tá. Você jura? Juro por Calmar. Aí o Tribane fala, Calmir? Esse aí também. Ele também. Então, assim, as partes dele são um pouco de alívio cômico pro livro. E a história de origem dele é bizarra e legal também, eu acho, ao mesmo tempo. Que é a história do... Ele, na verdade, era um cavalo e um cara, que eles tinham uma relação muito forte. Eles se consideravam irmãos, né? Que é estilo o que acontecia em Namalcá lá, né? Uhum. E aí, quando o cavalo tava à beira da morte, o cara ficava tentando encontrar alguém pra curar o cavalo e não conseguia. E aí, no final das contas, eles pularam naquele vulcão... Pularam não, né? O Orion acaba jogando eles no vulcão de Tiates lá, que é o Ouro de Tiates. E aí, os dois saem reunidos em um só. Uhum. Eles acabaram virando um centauro, que é tipo metade cavalo, metade humano. Que é também outra parte de olha como o Orion é o máximo. Sabe o que eu tava pensando? O BoJack Horseman, ele é um centauro ao contrário, porque ele tem a cabeça do cavalo. Pode ser. Já pensou se o Tribane saísse assim, coitado? Do vulcão com a cabeça de cavalo? Um humano com cabeça de cavalo?
Eu acho que assim, o Aisling parece um livro em que só estão falando a história dele pro próximo. Eu achei estranho. Parece que ele tá só pra movimentar algumas cenas lá. Porque o começo dele é tão interessante, a história que começa ele voltando pra família, ele tem que lidar com a família também, que é tipo, tem uma história parecida com a do Gregor no outro livro, que a família não aceita o que ele faz, não gosta, e ele fica anos e não se adapta. E aí depois ele acaba até entrando pra uma guilda maluca lá de ladinos especialistas bizarros. Ladinos mendigos. Ladinos mendigos. Mas não é do Rei dos Mendigos, esse é outro cara, o Blimey. Esse começo eu achei tão promissor, assim, eu falei, nossa, o Aisling vai ser um personagem importante, talvez seja ele o personagem principal. Ele realmente vai ser o que falaram que ele era no primeiro livro. Então, vai mostrar, assim, e tipo, não é o que acontece. 10 minutos de história e ele é capturado pelo Crânio Negro e é torturado sem parar, torturado, e depois é mais torturado mais um pouco, vai pra outro lugar, é torturado também. Encontra o Rufus, encontra o Gregor. Encontra o Artorius. O Artorius morre. O Artorius morre, é meio que... Parece que é só história, parece que não tem desenvolvimento, é só, tipo, pra movimentar o plot, assim, pra mostrar uma relação com os personagens do livro anterior. Grande coisa isso, por mim podia ir só pros personagens novos e ok. Eu acredito que seja um grande setup pro próximo livro, isso. Esse livro, ele tem, acho que duas partes que ele apresenta vários reinos pra variar, né, eles viajam por vários reinos. No outro tinha Allen, não sei o que, nesse aqui tem Pondsmania, Namalcá, Calistia, todas essas coisas. Vectora, né? Eles mostram a cidade voadora, que é uma das coisas mais legais, eu acho, do Tormenta. Tem a das fadas. Pondsmania. Pondsmania. Pondsmania é bem legal, a parte das fadas. Você até tem umas frases muito boas, a rainha engraçadas. É bem interessante, né? Ela é bem caótica. Eles falam que as fadas, elas são crias da natureza, né? Que é a Lihana, Nimbi, que é o caos, e o Ina, que é a magia. Elas como se fossem uns Lefeus lá, só que são outros 3 deuses, né? Tem uma parte que um gnomo fala assim pra rainha, e a guerra? Você não vai dar resposta pro Orion? Dela, vamos fazer um jantar. Tem um monte de preparativo pro jantar. Um jantar com mais de 100 pratos. Aí ela, vamos pra guerra. Mas o jantar? O gnomo. Ela, você fica muito preso ao passado. Não pode, não sei o que lá. E como punição, você vai pra guerra com um garfo. Você vai lutar contra a tormenta com um garfo. Ok. É que é meio que nem no Jonathan Strange e Mr. Norrell, tipo, as fadas... me lembrou meio isso mesmo, as bem fadas bizarro. são muito caprichosas, assim, cheias de bizarrices, muito efêmeras, elas mudam instantaneamente de um interesse pro outro, sabe? Você não pode pedir nada pra elas, porque se pedir vem alguma coisa em troca. Eu achei engraçado o negócio de, tipo, você tem que falar obrigado, que aí elas param de... Tem uma história que o cara, ele fala obrigado pra tudo, então sempre para, né, pra ele. O Crânio Negro usa isso. Tipo, ela, tá bom. Ele fala assim, você tem que me conceder um desejo. Você tem que transportar a gente. Ela, tá bom, eu vou transportar vocês. Aí, tipo, no desejo ela ia falar assim, mas isso não quer dizer que eu não posso lutar antes, né? Aí ela ia continuar a luta e ele ia, obrigado. Aí ela, merda. E aí ela transporta, porque acabou a transação. E foi meio estranho, porque assim, do nada começa muita história desse lugar, parece meio deslocado, parece uma side quest. A história do Ingram do Nash é uma side quest mesmo. Tem uma história deles gigante que é uma side quest, até do Grêmio dos Médicos Monstros, que é legal. E que é da cidade voadora, blá blá blá. Vectora, tem o Rei dos Mendigos, que é o Blim. O Rei dos Mendigos é legal. E essa parte é muito boa. E aí Pondsmania começa a parecer que é uma outra história paralela, assim, tipo, começa a contar um monte de história. Não tem nada a ver. Aí depois você descobre que tá contando essas histórias pra mostrar o que o Crânio Negro sabe, porque ele vai usar essa informação pra zoar com a Rainha das Fadas. Fica meio jogado, assim, né? Podia ter sido mais espalhado ali no livro, né? A gente falou do Aisling, o Artorius. É interessante o jeito que ele volta. Sim, que ele volta todo contaminado. Corrompido, né? E pelo simbionte, que a gente não falou até agora, que seria o que vem com a tormenta. Lembra que eu falei que o Rufus é o portal da tormenta? Realmente. É ele que tá trazendo os simbiontes. Exatamente, aquele negócio que ele vomita, né? São os simbiontes. O vômito dele é um monte de estava simbionte. certo, sem querer. Artorius volta de uma maneira interessante, sendo que ele abraça o deus da tormenta. Sim, porque ele tinha perdido os braços no primeiro livro, né? E aí ele fala que no segundo que ele acabou mendigando, né? Porque ele não tinha os braços, era um minotauro sem braços, assim, sem força, né? Ele perdeu, tipo, a fé no deus dele, lá no Tauron. E no final das contas, ele acabou cedendo, né? À tormenta, ao sussurro da tormenta. Mas ele acaba morto pelo Crânio Negro.
atacando o Crânio Negro, né? Ele meio que trai o Crânio Negro. Tem uma parte que, tipo, quando ele começa a ficar óbvio que o Crânio Negro é um dos personagens do livro anterior, e ele quer que você acredite que seja o Valen, é aquela parte que ele fala que eles já têm... 3 pessoas, né? Ele e fala... eles não revelam Rufus. Por que eles querem reunir o grupo? Qual é o sentido do Crânio Negro? Isso aí a gente só vai ver no próximo. Na verdade, é entender, né, o que aconteceu. Uhum. Eu acho. E a história no final? O Gregor aparece e ele virou meio que um vilão maluco também, né? Ele tortura clérigos, obrigando eles a encontrar uma maneira ou de curar ele completamente ou de matar ele, né? Porque o poder dele de ressuscitar virou uma maldição bizarra. Ele não se cura totalmente, ele tem uns rasgos no pescoço lá, que é de quando ele voltou ainda da tormenta, só que ele também não consegue morrer. Quando ele morre, ele volta. Por um tempo eu também pensei, será que é o Gregor? Eu achei que não fosse por causa do estilo de luta, porque aí... mas a Elisa também não faz sentido nenhum. Aquela é um personagem ágil também, até. É que eu pensei por conta dele ressuscitar sempre também. Ah, tá, porque ele ressuscita. O Crânio Negro, ele morre diversas vezes durante o livro e ressuscita. Ia ser interessante se fosse isso. A gente sabe que o Gregor ia aparecer novamente. Porque ele é um dos personagens que ficou vivo no fim do outro, né? Então, interessante. Vamos ver pra onde vai, porque tem muita coisa pra ser concluída ainda que vai ficar pro terceiro livro. Eu acho esquisito na Malká serem os gaúchos. Eu gostei, por um lado, da homenagem, mas eu acho que pesou a mão na quantidade de coisas de gaúchos que eles têm. E aí eu acho que fica meio caricato. Só faltou eles tomarem chimarrão, assim, sabe? O linguajar, assim, algumas coisas que eles falam, é muito característico. Outro personagem que reaparece é a Andalúzia, que é a bruxa. Ela aparece num contexto bem diferente agora, porque ela é usada pela Tormenta pra fazer coisas, assim, tipo... Principalmente magia. Ela tem como se fosse uma conexão muito forte, ela consegue invocar pedaços da Tormenta. Eu não sei se isso tem a ver com os Lords da Tormenta, se tem a ver com ela especificamente, isso acho que é uma coisa que também vai ser revelada mais pra frente. Mas ela também ela não é confiável, assim. O Crânio Negro, ele fica insistindo pra fazer as coisas, às vezes ela faz, às vezes ela não faz. Então, é bem maluca, né? Ela fica falando um negócio sobre os avós. Os avós e os filhos que vão chegar. Então, eu acho interessante. E você recomenda o livro? Recomendo, sim. Eu acho que ele é um livro melhor do que o primeiro, em muitos sentidos. Apesar dele ser um pouco longo demais, que eu acho que é o principal defeito dele. No geral, eu gostei mais dos personagens, gostei mais da história. Eu consegui aproveitar mais o livro. Eu recomendo, como você fala, lógico, pra quem é fã de Tormenta. Pra quem é fã de Tormenta, eu acho Roubou minha falha. Roubei. É obrigatório, assim, ele traz muito da história dos... Obrigatório. É obrigatório. Vai lá. Não, mas é assim, eu recomendo muito fortemente, porque ele traz muito do background do cenário, ele explica muita coisa que ocorre no mundo. É legal esses livros, porque, assim, eles mudam a história do mundo. Isso que tá acontecendo, é definitivo. Isso, inclusive, é um comentário que eu ia fazer durante o podcast, eu esqueci. Muito do RPG do Tormenta, quando você jogava, se passava nesses 10 anos entre o primeiro livro e o segundo. Por uma boa época, assim, era essa época. Tem a Tormenta em Tamurra e em Trebuk, e tá, tipo, ameaçando só em Trebuk. Só que aí, nesse livro, ele já começa a aparecer em outros lugares, aparece nas montanhas lá. Então, isso é legal, porque esse livro já é depois desse período que era o jogo normalmente. Aí eu acho que depois, agora, atualmente, já a história que tava no Tormenta, no RPG, já se passava depois desses livros. Recentemente, acho que agora tá rolando até um outro grande evento. Eu acho que não tem a ver mais com a Tormenta, atualmente. Eu acho que de alguma forma a Tormenta talvez seja resolvida nessa trilogia, eu não sei. Se você gostou dos livros do Leonel Caldela, leia Bernard Cornwell. Porque Bernard Cornwell, eu acho que vai trazer muito do que você gosta, assim. Principalmente duas coisas que aparecem muito nos livros do Cornwell e que eu acho que aparecem muito no Leonel. Uma guerra bem descrita, bastante escatológica. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, depende do dia. Também, assim, tipo, um grande ódio por instituições, tanto religiões organizadas como... Esse eu acho o edlordismo, tanto do Leonel quanto do Bernard Cornwell, que edlord tipo aquele cara que quer te chocar, sabe? Eu acho que o personagem do Nash é um pouco isso, esse ateísmo dele. Assim como os personagens do Cornwell também sempre duvidam da religião estabelecida que existe no mundo. Eles são grandes homens muito teologicamente questionadores, apesar de serem meros guerreiros.
Em geral, analfabetos. Em geral, deveriam ser analfabetos, eles nunca são. É verdade. Tipo, todo mundo é analfabeto, mesmo o personagem principal. Ok, mas eu não tô aqui pra falar mal do Cornwell, eu tô pra falar bem. Se você for ler alguma coisa do Cornwell, eu recomendo fortemente ou a trilogia do Crônicas de Arthur, ou o livro individual do Azincourt. Eu acho que são os meus prediletos dele. Eu tava contabilizando outro dia, eu li quase 30 livros do Bernard Cornwell. Muito é repetitivo, mas esses livros eu acho, assim, fantásticos. Eu acho que esses livros são quase obra-primas, assim, dele. Do estilo dele. Eu acho que só lendo esses livros, você já compreende muito bem o autor e já aproveita o máximo dele, sabe? Os outros são a mesma fórmula em outras histórias. O Crônicas Saxônicas, que é do Uhtred, é Crônicas de Arthur Reloaded, né? Então, em 10 volumes, pelo menos. Mas leia, Bernard Cornwell eu acho que vale a pena. E leia com Eagledale, que eu acho que é tipo um Bernard Cornwell melhorado, na minha opinião. Eu acho que ele não é repetitivo, ele trata de temas bem diferentes, e você vai gostar do estilo também. E você recomenda? Eu recomendo. Como você disse, tem uma evolução do primeiro pro segundo livro. Existem alguns probleminhas aqui e ali, coisas que podem ser tanto por conta do meu gosto literário. Tem pessoas que gostam de bastante descrição e coisas do tipo. Eu gosto quando avança a história, quando não avança eu não vejo sentido. E o que eu recomendo é uma coisa bem diferente e estranha, porque muitas vezes a gente tá num livro de fantasia e fala, nossa, não é possível isso aí nessa sociedade. Que diferente, né, da outra sociedade que é ali vizinha. E a gente tem visto uma série da Vice, que tem disponível na HBO, e mostra quanto o nosso mundo é bizarro e a gente não sabe por conta da bolha que a gente vive. É a série documental da Vice. Que tem casos de mulheres que moram na África e lá o padrão de beleza é a mulher ser obesa. E com isso elas são alimentadas forçadamente. Usam o mesmo nome que usam pra alimentação forçada dos gansos pra fazer foie gras, né? E tem várias histórias. Na Indonésia acredita-se que cigarro não cause câncer, ele cure câncer. Exatamente. Existem clínicas médicas especializadas em te tratar com cigarro. Então tem tipo... depois você pensa assim, nossa, que esdrúxulo, um povo que adora os cavalos e que acham que eles são pessoas no mesmo... Cara, você não conhece o nosso mundo se você acha isso. Sabe? Então, assim, tem muita coisa estranha. Tem coisas falando de coisas sérias, tem essas curiosidades. Sim. E cada episódio sempre trata pelo menos 2 assuntos diferentes. É bem legal. Conforme as temporadas vão passando, vai aumentando o número de episódios. Eu sei que, pelo menos na primeira temporada, tem 10 episódios, e a quinta ou sexta, que eu acho que é a última, tem 30 episódios. E se não me engano, tem até no YouTube alguns deles, eu acho que a maior parte você consegue achar no canal da Vice do YouTube. No YouTube você consegue achar até de outros locais. Eu já vi da Vice da França fazendo o Battle of Nations, que é, pra quem não conhece, é uma coisa super legal, também recomendo. Que é um campeonato de combate medieval com armaduras e armas de verdade. E, assim, mas sem morte de verdade, as armas não são afiadas. Entre diversos outros, eu já vi eles fazendo sobre D&D, sobre RPG. É bem legal, em geral, os documentários da Vice. Tem alguns meio besta, bizarro, assim, mas... Ok, é um entre milhares, sabe? A gente viu até agora uns 6, 7 episódios e gostei de todos. Sim, por enquanto sim. É que os da HBO são só super sérios, sempre. Ou tá. Muito curiosos. Mas, assim, tem uns de sexo muito estranho, assim, no YouTube. Tem umas coisas assim. Entendi. Então, novamente falando... Caso você ainda não participou, participe do Catarse do Tormenta. Apoie o Catarse de maior sucesso. Até maior financiamento coletivo do Brasil. E a gente vai continuar com Tormenta na próxima semana ainda. A gente vai pro conto Edril. Sei lá como é que se fala isso, do Rafael Dracon. Rafael Dracon? Do livro Crônicas da Tormenta, volume 1, que é o livro apenas de contos do Tormenta. A gente já avançou bem esse livro, já passou da metade dos contos, não da metade da porcentagem do livro, mas da metade dos contos. Esse é o 9º conto, então quer dizer que tem uns continhos ali que vão ser bem maiores, mais por fim. Exatamente, isso me preocupa. Isso me preocupa, meu Deus. Tá. Enfim, nós nos vemos novamente na área de Tormenta, então. Lembrando que temos uma playlist de Tormenta. Se você quiser ouvir todos os outros episódios, incluindo os outros contos do Crônicas da Tormenta e O Inimigo do Mundo, eles estão na nossa playlist. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crânio e o Corvo. Até mais. Até a próxima.